Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico de João 7 verso 8, nova versão transformadora. Introdução. Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico de João 7 verso 8, nova versão transformadora. Introdução. João 7 narra a crescente tensão em torno de Jesus durante a festa das cabanas em Jerusalém. Seus próprios irmãos, incrédulos em sua messianidade, o desafiam a se revelar ao mundo. Jesus, consciente do tempo determinado por seu Pai, responde de forma enigmática. O versículo 8, vão vocês. Eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou, é central, pois revela a submissão de Jesus ao plano divino, um tema recorrente no Evangelho de João. Ele não se move por impulsos humanos, mas pela vontade do Pai. Contexto histórico. A festa das cabanas era uma das 3 maiores festas de peregrinação judaicas, um tempo de grande celebração e reunião em Jerusalém. O capítulo destaca a divisão de opiniões sobre Jesus. Alguns o consideravam um bom homem, verso 12, outros um impostor, enquanto os líderes religiosos buscavam uma forma de prendê-lo, verso 1. A menção da Galileia, verso 41 e 52, revela um preconceito contra a região, vista como menos sofisticada e menos propensa a produzir um Messias. A declaração de Jesus sobre o mundo o odiar, verso 7, aponta para a crescente hostilidade que ele enfrentava por denunciar o pecado e reivindicar divindade. A referência ao tempo de Jesus não ter chegado é um tema constante em João, indicando que sua morte e ressurreição faziam parte de um plano divino maior. Interpretação. A declaração de Jesus em João 7 verso 8 não deve ser interpretada como uma mentira ou engano. Em vez disso, ela expressa a soberania de Deus e a submissão de Jesus a seu plano. O tempo de Jesus refere-se ao momento predeterminado por Deus para sua manifestação pública completa e, ultimamente, para seu sacrifício. Jesus não está simplesmente decidindo se irá ou não à festa. Ele está agindo em alinhamento com a vontade do Pai. Teologicamente, isso reflete a natureza trinitária de Deus. O Filho se submetendo ao Pai na execução do plano de redenção. Para o crente contemporâneo, este versículo nos ensina a importância de discernir a vontade de Deus e agir em seu tempo, em vez de nos precipitarmos ou seguirmos nossos próprios desejos. Devemos buscar a orientação do Espírito Santo para entender quando agir e quando esperar, confiando que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. Além disso, nos lembra que as decisões de Jesus eram guiadas pela obediência ao Pai, servindo de exemplo para nossa própria conduta. Veja as referências em João 2 verso 4. Mulher, por que você está me dizendo isso? Respondeu Jesus. Ainda não chegou a minha hora. Este versículo, no início do ministério de Jesus, estabelece o tema do tempo de Jesus sendo determinado por Deus. Assim como em João 7 verso 8, Jesus não age fora do tempo estabelecido pelo Pai. A comparação entre os dois versículos realça que o tempo de Jesus não é determinado pelas expectativas humanas ou pela pressão das circunstâncias, mas pela vontade soberana de Deus. Gálatas 4 verso 4. Mas, quando chegou a hora certa, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sujeito à lei. Este versículo, embora não diretamente ligado à narrativa de João, confirma a ideia de um tempo designado por Deus para a vinda de Cristo. Assim como o tempo da encarnação foi predeterminado, o tempo de cada evento na vida de Jesus, incluindo sua morte e ressurreição, era parte do plano divino. Este paralelo com João 7 verso 8 reforça a teologia da soberania de Deus e da submissão de Cristo a seu plano. Estudo bíblico. João 7 verso 8. Almeida Corrigida Fiel. Aqui está um estudo bíblico de João 7 verso 8, conforme solicitado. Introdução. João 7 verso 8, inserido no contexto da festa dos tabernáculos, apresenta uma aparente contradição no comportamento de Jesus. Seus irmãos o incitam a ir a Jerusalém para se manifestar publicamente, mas Jesus responde dizendo que não subirá ainda, alegando que o seu tempo não está cumprido.
Este versículo levanta questões sobre a natureza do ministério de Jesus, seu relacionamento com o Pai e a importância da soberania divina no cumprimento do plano de salvação. É um ponto crucial para entender a dinâmica entre a vontade humana e o propósito divino. Contexto histórico. A festa dos tabernáculos era uma das 3 principais festas de peregrinação para os judeus, celebrando a colheita e recordando a peregrinação de Israel no deserto após o Êxodo. Jerusalém estaria lotada de pessoas, criando uma oportunidade para Jesus ganhar mais visibilidade, como seus irmãos sugerem, João 7 verso 3 ao 4. No entanto, o capítulo revela um clima de hostilidade crescente contra Jesus. Os líderes judeus procuravam matá-lo, João 7 verso 1, 19 e 25, e havia divisões entre a multidão a respeito de sua identidade, João 7 versos 12 e 40 ao 43. A afirmação de Jesus de que o mundo o odeia, João 7 verso 7, aponta para essa tensão e para a natureza do seu ministério como um desafio ao sistema estabelecido. A menção do tempo em João 7 versos 6 e 8 tem um significado teológico, sugerindo um momento específico e divinamente ordenado para a revelação e o sacrifício de Jesus. Interpretação. Uma interpretação protestante de João 7 verso 8 se concentra na soberania de Deus sobre o tempo e nos eventos. A aparente indecisão de Jesus não indica hesitação, mas sim uma submissão completa ao plano do Pai. A declaração ainda não subo implica que Jesus eventualmente subiria, mas no momento certo, de acordo com a vontade divina. O tempo não está cumprido significa que o plano de Deus para a sua vida, incluindo sua morte e ressurreição, ainda não havia chegado ao seu momento predeterminado. Isso não contradiz a liberdade de Jesus. Antes, revela a perfeita harmonia entre sua vontade humana e sua natureza divina, que o fazem perfeitamente alinhado com a vontade do Pai. Este versículo desafia os crentes contemporâneos a confiarem na providência de Deus e a discernirem os tempos e as estações de suas próprias vidas. Assim como Jesus esperou o momento certo, os cristãos são chamados a buscar a direção de Deus e a agir de acordo com a sua vontade, mesmo quando isso significa adiar ou modificar seus próprios planos. A vida cristã não é um exercício de autopromoção, mas um testemunho da glória de Deus, revelada no tempo perfeito de Jesus Cristo. A festa dos tabernáculos em João 7 é um exemplo do tempo perfeito de Deus e Jesus obedeceu. Referências cruzadas. Gálatas 4 verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Este versículo sublinha o conceito de um tempo divinamente determinado para a vinda de Cristo. Assim como o Pai enviou o Filho no momento perfeito, Jesus age em harmonia com esse plano em João 7 verso 8. Gálatas 4 verso 4 ilumina a submissão de Jesus ao plano divino. João 2 verso 4. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Semelhante a João 7 verso 8. Este versículo mostra Jesus referindo-se a um tempo específico em relação ao seu ministério. Ambos os versículos revelam uma consciência de um plano divino predeterminado que governa suas ações. João 2 verso 4 demonstra ainda mais a importância da cronologia divina nas ações de Jesus.